Cristiane Michelin, Cristóvão Chevalier, Pedro Dumont em vídeo e Marcelo Fernandes. Ministério da Cultura e GE Aerospace apresentam a segunda edição do Flipetrópolis. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos na rede social @Flipetrópolis e use a hashtag Flipetrópolis. Acesse nosso site. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos, Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. O vídeo seguinte possui imagens de crianças e adultos diferentes trabalhando juntos em um laboratório de engenharia. Eles estão fazendo projetos de aviões de papel que eventualmente são amassados. Escrevem contas em quadros, trabalham em computadores até fazerem um grande avião de papel realista que está parado num hangar e depois decola. Imaginar um voo começa com uma folha de papel, algumas dobras, um arremesso simples. No entanto, para alguns a admiração e a alegria por trás do voo nunca terminam. Na GE Aerospace, transformamos o "e se" em "o que vem depois". Porque quando a ideia certa decola, não há limites em onde a próxima geração poderá chegar. Fomos feitos para voar. A roda de conversa acontece em um palco, onde 3 poltronas brancas foram dispostas de maneira centralizada, intercaladas por 2 mesinhas que carregam garrafas de água e livros.
O fundo é composto por um grande banner que ocupa toda a extensão do palco, em tons de rosa, rosa claro, verde claro, azul claro e lilás. Sobreposto de cima deste banner de maneira centralizada vertical, há outro banner onde centralizado está a logomarca do segundo Flipetrópolis, em tons de branco, verde claro, lilás, rosa e rosa claro. Na esquerda, posicionada na parede, há um telão que passa ao vivo a roda de conversa em questão e os intérpretes de Libras. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Cristóvão Chevalier, um homem branco de cabelos curtos rente à cabeça de tom grisalho. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camisa de mangas curtas cinza e calça bege. Usa óculos retangulares de aro preto e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Marcelo Fernandes, um homem branco de cabelos lisos e curtos de tom grisalho. Ele traja camiseta de botões preta, por cima usa um blazer preto e calça jeans de tom cinza. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Cristiane Michelin, uma mulher branca de cabelos lisos longos de tom escuro. Ela traja blusa de mangas 3/4 preta, estampada em tons de cinza, bege e marrom e calça preta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Passa pelos anos 60, né? Pega de pro o golpe militar, 64. Passa pelos anos de chumbo da ditadura. Chega à abertura democrática, né? No meados dos anos 80, 85 e falece em 87. O que isso quer dizer? Que Drummond ele publica a vida inteira, né? Inclusive deixou algumas coisas pós-mortem. Mas o que eu quero dizer é que o Drummond, ao atravessar o século inteiro e experimentar todas as vertentes, né, da sua modernidade, ele sempre esteve, né, no bonde da modernidade. Drummond agora, enfim, falecido, desaparecido há praticamente 40 anos, né, aquele 2027, daqui a 2 anos, completam 40 anos do falecimento dele. A gente vem com uma palestra, o legado drummondiano. Então, assim, o Drummond é de uma geração muito anterior à minha, mas a minha geração, a geração dos meus pais, convive bem com ele, né? Embora ele fosse a geração do meu avô. Eu, né, sofri influência direta também do Drummond, a minha geração, e agora nós temos outra geração, né? Outras gerações. Então, a minha primeira provocação é: o que é o legado drummondiano? Cristiane? Então, boa tarde, é um prazer ter vocês aqui hoje. E, para mim, eu preciso começar dizendo que o legado dele é uma coisa muito carinhosa, é uma coisa particular até, digamos, porque o meu pai manteve correspondência com Drummond por quase 20 anos. Fala quem é seu pai. Sim, meu pai é o escritor Fernando Magno, era o escritor Fernando Magno, e isso, então, tem um lugar de muito afeto para mim, e tenho histórias, eu não sei se eu tenho tempo aqui, vou resumir o máximo possível, porque são histórias, assim, alguns já conhecem, mas cada vez que chegava um cartão dele, que se transformou, acabou se transformando, essa troca de correspondências do papai, acabou se transformando um livro, os meus cartões de Drummond, de tudo fica um pouco meus cartões de Drummond, e cada vez que chegava um cartão, uma carta lá em casa, era Natal, fosse janeiro, fevereiro, março, era o melhor presente do ano, era aquilo. E no começo, que todo mundo dizia que ele era muito sisudo, muito fechado, né? Não dava entrevistas, e no começo, de fato, a troca era uma coisa bem formal, ilustríssimo senhor poeta, não sei o quê. No final era: meu querido professor, meu querido poeta Fernando, um abraço saudoso, um beijo para a Cristiane, que sou eu. E até que teve uma história que foi assim: eu zerei a vida ali, porque toco o telefone, a gente está na sala almoçando, eu vou no quarto atender, eu poderia falar com eu queria falar com o Fernando, eu falei: ele está almoçando. Quem deseja? É o Carlos Drummond. Gente, eu perdi a fala, eu perdi o chão, aí não bastasse, ele falou: é a Cristiane que está falando? Eu falei:
Aí ele falou, um beijo, querida. Eu vou falar muito rapidinho com seu pai. E eu cheguei na sala aos berros, o papai achou que tinha morrido alguém, porque... Imagina, não só falar com Drummond, mas ele saber meu nome. Até ainda há pouco era Cristiane. Exatamente. E saber meu nome e mandar um beijo, enfim. Então, tem esse lugar de muito afeto. Mas, de uma forma geral, eu acho que o legado dele nos traz uma visão de mundo muito, muito especial, porque eu acho que ele olhava o mundo com uma lente de aumento, o cotidiano com uma lente de aumento, e isso, o meu pai, ele perdeu a visão muito cedo. Eu tinha 7, 8 anos e eu li muito para ele e minha mãe também, e a gente leu muito de muita gente, mas o Drummond, ele falava, justamente por ele ter passado por isso tudo, e eu ia fazer um parênteses, ele passou por isso tudo, menos pela morte da filha, né? Tão logo a filha morreu, que era a grande paixão dele, filha única, ele faleceu logo depois. Mas ele deixa, então, esse olhar que uma pedra tanto pode ser, né, se transformar num livro, Itabira, Pedra Natal, e essa pedra tanto pode ser aquela que foi destruída pelo homem, né, pela ganância do homem, como pode ser uma pedra que ele tropeça e vira um poema incrível, né? Então, eu acho que ele deixa para a gente, como legado, uma visão desse mundo, vasto mundo, de uma forma muito, muito bonita, muito real e muito poética, é claro. Cristóvão, o que você acha? Bom, boa tarde a todos. Todos me ouvem bem? Muito obrigado pela presença aqui de todos vocês. Eu sou poeta e jornalista, um pouco mais conhecido como jornalista do que como poeta, mas eu garanto a vocês que os dois trabalham adoidado e é o jornalista quem, no momento, paga as contas da casa. Mas os dois trabalham adoidado. Então, antes de responder a pergunta, eu vou ler um poema. Eu tenho 5 livros de poesia lançados, são 26 anos de carreira literária, e eu vou ler aqui para vocês um poema que foi provocado pelo isolamento trazido pela pandemia, naquele fatídico ano de 2020, e que eu acho que ele tem claramente essa influência drummondiana, não só drummondiana, como moderna, enfim, dos autores contemporâneos do nosso poeta homenageado. Então, o poema ele reza assim: O bicho lá fora. Encontrei refúgio e abrigo entre os morros de Minas. Não estou só. Aqui comigo o amor, seus vícios e cismas. Os dias passam alquebrados no porvir da sua trajetória. O amanhã é algo abnegado, pois o monstro anda lá fora. Aqui por ora estou a salvo do bicho que ladra lá fora. Tenho na face o olhar alvo, meu tempo é hoje e agora. Até que algo maior do que ele venha para detê-lo de todo. E vamos voltar a ter na pele a cor do que agora é engodo. Então, assim, pegando uma... Muito obrigado, gente. Pegando uma carona nisso que você falou, assim, eu quero trazer também para a conversa, porque você falou da longevidade do Drummond. Sim. Mário Quintana também teve esse privilégio. Então, foram os dois poetas, grandes poetas modernistas, que viveram, foram longevos, e eles, obviamente, produziram e publicaram muito, mas não só por causa disso, né? Eu acho fascinante, eu sou um homem de quase 50 anos, um homem de meia idade, portanto, e, assim, um homem escrevendo, né, num novo milênio, num tempo em que existe essa falsa sensação de hiperconectividade. Nós achamos que estamos mais próximos, quando, na verdade, não estamos. Então, assim, você vê, o Drummond estreia na poesia com Alguma Poesia, que é um livro lançado lá na década de 30,
né, num mundo e num tempo analógicos. E é fascinante ver que esse homem, até hoje, ele influencia não só a minha geração e a da Cris, você está aqui cercado entre dois Cris, ele não só influencia e fascina, né, a nossa geração, como toda essa garotada que está vindo aí, né? A gente não sabe, é difícil dizer o que nos espera em relação ao futuro. Hoje a gente escreve muito em razão de aplicativos, em razão do advento da tecnologia, mas a pergunta que eu faço é, será que estamos escrevendo bem? Não sei. Então, eu acho fascinante que é um fascínio e é um selo de qualidade que todos os autores modernos deixam, né? Tanto que eles estão vivos até hoje, né? Através do que a gente escreve. É verdade. Eu penso assim, enfim, como professor de literatura e como escritor também, eu penso uma coisa. Hoje é uma tarefa muito difícil, né? A gente sabe. Lecionar hoje é uma coisa muito difícil. Porque eu acho que a escola, depois da pandemia, ela perdeu um pouco o sentido físico, né? Quando o aluno descobriu que existe uma escola no celular, né, e aí a escola física ela perdeu o andamento da modernidade, né? Ela podia ter pegado... Eu sou favorável à proibição do celular. Sim, não, é lei. Eu também sou. Né? Enfim, ou talvez no uso melhor. Mas eu fico pensando o seguinte, dar aula de literatura hoje é uma tarefa hercúlea. E eu fico pensando, e a gente obviamente da aula de literatura, passa pela história da literatura. Então a gente passa por Drummond, passa por Vinícius, passa por todo mundo até os anos 50, não muito mais do que isso. E eu fico pensando, com o desinteresse, né? A gente tem uma galeria de notáveis, né? Drummond, Vinícius, Bandeira, Quintana, né? Cecília, enfim, tem pelo menos uns 10 notáveis que a gente pode citar de cabeça. Mas, assim, se eles não forem estudados, eu fico pensando assim, até que ponto, né, o tempo não vai fazê-los virar, sei lá, um Tomás Antônio Gonzaga do século XVIII, e assim, a coisa vai esmaecer. Acredito que não. Porque eu acho assim, se a geração de hoje, se ela não tem contato com o Drummond, de certa forma, ou o contato é indireto, eu penso num DNA indireto, por exemplo, de vocês, né, ou de nós, que temos o DNA, né, do Drummond, que lemos, de certa forma. Então, era o que o Quintana falava das confluências, né? Quais são suas influências? Você não tem influência, eu tenho confluências. Então, essas confluências, eu acho que elas acabam escoando, né, na nova geração, né? Se ela indiretamente acaba, de certa forma, recebendo esse influxo, pelo menos é o que eu quero, é o que eu espero e acho, e às vezes percebo, né? E o projeto da nova antologia, da ontologia, como foi que apareceu? É um pouco isso que você está falando, né? Aqui a gente tem pessoas de diferentes idades, de diferentes lugares, e que estão deixando o seu legado também através do legado do Drummond. Eu fui convidada porque a gente eu e o Cris fizemos uma leitura ano retrasado, e curiosamente eu tinha chegado de Itabira, que, aliás, assim, para quem ama Drummond, eu acho que é uma visita imperdível, né? É uma coisa assim... Ir a Maomé, a montanha. Exatamente. É uma coisa incrível, assim, a sensação que eu tinha era que as pedras falavam, os prédios ecoavam poesia. Foi uma coisa muito tocante, muito emocionante. Um audiovisual, né? E o museu dele, né? É uma coisa muito singela e ao mesmo tempo, né, exala poesia. É muito lindo, enfim. E aí, como eu tinha voltado toda empolgada de Itabira e falei nessa leitura um poema sobre Itabira, o Cris falou, eu estou participando de uma antologia e tal, você não gostaria de entrar e tal? E aí eu entrei em contato com o pessoal, e ela foi preparada pela Vanessa Vege, pela Mariana Ferreira e pelo Daniel Cruz, que são 3 escritores de diferentes lugares. E aí eles reuniram, quer dizer, no começo a gente tem poemas do Drummond, e a capa é do Pedro Drummond, que deixou um recado para a gente, que eu acho que a gente podia
pode ser passar. Pedro Agora, Drummond é neto Do grande Carlos poeta. Drummond, exatamente. Pedro é irmão do Luiz Maurício. Não? Sim. Sim. Ele é irmão do Luiz Maurício, né? Isso, Sim, exatamente. sim, sim. E ele não está aqui porque ele está em Buenos Aires, porque ele tem meio que uma Sim. dupla, né? E ele é argentino, não? Ele é argentino, nasceu, argentino, né? Carioca e argentino ao nasceu mesmo em tempo. Buenos Aires. Então a capa é dele e ele vai deixar um recadinho. Onde ele está? Acho que eles vão soltar. O vídeo de webcam de Pedro Drummond ocupa a tela toda do vídeo em questão. Pedro é um homem branco que possui cabelos curtos e grisalhos apenas nas laterais da cabeça. Possui cavanhaque de mesmo tom. Ele traja camisa azul e usa óculos retangulares de aro transparente. Seu fundo é composto por uma parede branca que carrega 2 quadros e uma grande estante, também de tom branco, repleta de livros. Olá, Petrópolis. Eu sou Pedro Drummond e esses versinhos fazem parte da antologia Itabira, Pedra Natal. E eu estou muito feliz por ter podido participar dela, graças a Marina, Daniel e Vanessa, que me acolheram e me receberam. Então, estou estreando como autor neste livro muito simpático e muito bom também, porque eu estou acompanhado de excelentes escritores, excelentes poetas, e para mim isso é um orgulho muito grande. Não sei se estou tão bom quanto eles, mas o fato é que eu estou feliz por estar junto a eles e a elas, né? Porque são poetas homens e mulheres. Então, queria agradecer a vocês pela presença, pelo convite, pela generosidade e desejar a todos um belo festival Flipetrópolis. Um grande abraço, tudo de bom. Lamento não estar aí porque eu estou em Buenos Aires agora, mas espero vê-los em breve. Adoro Petrópolis. Um beijo. O vídeo volta para o palco, onde ocorre a roda de conversa. Porque a Vanessa, ela fez um grupo para os escritores e a gente começou a se falar e tal. E eu falava com uma pessoa muito simpática, cujo nick era o nome, né? Era um arroba, não vou dizer para não ser indiscreta, mas era uma coisa que eu não sabia se era homem, se era mulher, quem era. E fiquei amiga de infância da pessoa. Não era um robô. Não era um robô. Tinha sim, não sabia até então se era ou não. Aí que tinha uma casa em Secretário, eu já estava convidando, quando vier a Petrópolis, então o secretário venha na minha casa, nananã. E aí, de repente, eu falei, eu preciso falar com o Pedro Drummond. Aí eu fui toda formal falar com ele, mal sabia que eu já era amiga de infância, porque ele era o arroba de nome secreto lá com quem eu tinha conversado tanto. E é uma pessoa querida, né? Muito, muito amável, muito simpático. E eu vou aproveitar e ler, então, também aqui um dos poemas que eu escrevi, que é a propósito de Itabira e de Drummond. Mundo e província se confundem e se complementam nas linhas e nas esquinas imantadas de Itabira. Lá foi o centro do mundo. E o centro do mundo foi tão vasto quanto o coração do poeta. Vínculos visíveis na vida e na poesia, a exploração do minério leva-nos a explorar o tempo, a nos deparar com sentimentos e concretudes, a transpor portas que nos transportam a outras paragens, lonjuras, portões de ferro fincados na lembrança. Do chão brotaram rosas improváveis que se alastraram pelo mundo através das palavras magnetizadas e contestadoras que buscavam justiça, clamavam por direitos, procuravam os picos por onde viajaram seu olhar e pensamento, e onde pairou sua poesia, impulsionada pelo pulsar do sino da matriz. A devastação da terra devastou-lhe a alma e escorreu por vales e veios, destruindo o futuro denunciado. A cidade, outrora parada no tempo, parou por um tempo o seu coração, mas não lhe tirou o sentimento do mundo, tampouco as pedras ao longo do caminho detiveram. Nem o luto pulverizado na pedra, nem no desmanche anunciado foram suficientes para apagar a lanterna mágica que nos alumia. Muito bem. Bravíssimo. Eu estava aqui pensando, estava ouvindo o seu poema, ouvi o poema do Cristóvão. É impressionante, quer dizer, a gente quando
separa, né, da crítica, né, tira o olho um pouquinho, que é muito difícil. Como aparece assim umas notas do Drummond, né? Sim. Como se a gente tomasse um vinho, aquele sommelier que toma assim, percebo notas de acidez, não sei, né? Tem o tabaco. Desculpa, é que o seu microfone vai cair. Ah, tá caindo? Saiu da orelha. Ele está rebelde. Acho que agora foi. Pronto, agora. Tá certo. Melhor? Melhor. Então, assim, a gente nota, percebe, né, aquelas notas assim do Drummond. Como, por exemplo, isso é muito nítido, né, nos poemas do meu grande amigo Gerson Vale, que é um grande poeta, e a gente percebe esse acento drummondiano, né? Quer dizer, fica o que eu estava falando ainda há pouco, a questão da confluência, né? Eu queria aproveitar isso, eu acabei não perguntando para você, Cristóvão, que a Cristiane falou como é que o Drummond aparece na vida, como é que o seu primeiro contato, como é que ele epifanicamente surge? O meu primeiro contato com Drummond, assim como a Cris, eu sou filho de jornalistas. Meus pais não estão mais vivos. Meu pai, Cláudio Melo e Souza, e minha mãe, Scarlett Moon de Chevalier. E uma mulher vanguardista, enfim, que não está mais aqui. E o Drummond era o poeta favorito da minha mãe. E, por um acaso, meus primeiros contatos com o Drummond, eles não acontecem através dos poemas dele, mas através das fotos, porque minha mãe tinha uma edição, uma fotobiografia do Drummond, que tinha várias imagens, mais alguns poemas. E o primeiro livro do Drummond que eu leio é justamente um livro de aforismos, que acho que, se não me engano, o título é O Avesso das Coisas. Então, coisas extremamente bem-humoradas, leves e tal, e fiquei encantado com aquilo. E, a partir desses dois livros, eu vou para a poesia dele, né? E aí, uma porta de entrada, eu gosto muito de dizer isso também, assim, uma pessoa que me levou para a poesia não foi exatamente um escritor, mas uma agente de cultura chamada Maria Bethânia. Porque, através dos LPs da Bethânia, e eu sou do tempo do LP, eu era adolescente, estava começando a me interessar por música brasileira, então, através de LPs, por exemplo, como Pássaro da Manhã, Rosa dos Ventos e tal, eu cheguei na poesia de Fernando Pessoa e na prosa de Clarice Lispector, e na minha vida um autor foi me levando a outro. Então, por causa de uma cantora, de uma artista de música, eu posso me dizer, hoje, com 49 anos, poeta, né? Então, olha que maravilha que é o Brasil, gente. Né? Então, assim, eu queria aproveitar e ler mais um poeminha, por favor, que não só tem a influência do Drummond, mas também a influência de Dona Cecília Meirelles. Eu estava... É um poema a partir do Rio Doce, que corta vários municípios de Minas, mas eu estava exatamente na cidade de Governador Valadares. Então, me ocorreu esse poema. Eu falo que o poema me ocorreu porque o poema surge através de uma ideia e, enfim, a gente vai laboreando aquilo até ficar algo apresentável, né? Então, paradeiro. Quem quiser saber de mim, é só ir ali, à beira do rio. No ocaso, quando o carmim cobre as pedras e seu ócio. Lá estarei a ouvir, sozinho, o ranger dos dentes do rio, que canta feito passarinho ou emula uma besta no cio. Quem quiser meu paradeiro, é bem lá, às suas margens. Estarei em silêncio, derradeiro, sob pedras, folhas e a ramagem. Muito bem. Muito bem. A ramagem em questão vem de rama, não tem nada a ver com nenhum foragido político. A bem da verdade, né? É bom sublinhar isso nesses tempos, né? Mas, bom, o meu contato com o Drummond, eu também acho que posso falar. Eu tenho uma história boa com o Drummond depois, que eu vou contar no finalzinho, para não... Mas meu padrasto, na época ele era namorado da minha mãe, depois ele foi meu padrasto.
Eu tinha uns 13 para 14 anos, na casa dele. Ele morava em Ipanema e era amigo daquela turma do Pasquim, Carlinhos de Oliveira, Tarso de Castro, Ziraldo. E Carlinhos aí, de Oliveira, grande cronista. grande cronista, e aquela turma toda de Ipanema, Albino Pinheiro, enfim. E aí ele tinha uma antologia do Drummond, aquela de 62, 63, caindo aos pedaços, assim, toda desfolhada, capa toda arrebentada, caindo aos pedaços. Então isso já era um sinal maravilhoso que o livro tinha sido lido, né? E ele realmente lia e anotava. E aí me chamou muita atenção, eu tinha uns 13 anos. Eu tinha sido mordido pelo Vinícius antes. Uma vez numa feira do livro eu passei pelo Vinícius. O Vinícius já tinha entrado pela música, né? Eu estudava violão desde os 9 para 10 anos, tá? O Vinícius já tinha entrado pela música, assim. Aí depois entrou pela poesia. Mas o Drummond, aí eu peguei esse livro do meu padrasto e peguei logo a antologia poética, então foi o meu primeiro acesso, né, assim. E interessante, e ele me pega de golpe, assim, naquele momento, mas eu, garoto, mas acho que eu realmente entendi o Drummond, isso é muito interessante que a Cristiane fala de Itabira. A primeira vez que eu, de fato, fui a Minas, eu fui na cidadezinha bem no interior, não era em Itabira, longe de Itabira, mas tinha aquela aura de cidade pequena, aquela coisa, né, das Gerais, né, e aquilo me pegou de golpe. Ali, eu voltei para casa e escrevi um poema imenso, né, porque era, na verdade, a realização daquilo. Então, foi uma epifania, assim. Eu dediquei até esse poema ao Afonso Romano, na época, que era meu amigo. Mineiro. Mineiro. Eu falei que não era mineiro, era minério. Né? Eles eram minérios. E aí foi o grande estalo, né, do Drummond, anos depois, assim, 5, 6 anos depois. Mas vocês vão estar na Flitabira, não é isso? Esteve, o lançamento oficial foi na Flitabira, que foi há um mês atrás, eu acho, mais ou menos. Foi. E como é que foi? Então, eu não estive lá. E agora parece que ele vai rodar, ele vai para São Paulo, para uma livraria chamada Drummond, em São Paulo, estão planejando um evento lá, e eu acho que vai ser bacana. Eu queria ler mais um poema que foi escrito, se não me engano, depois dessa minha visita a Itabira. Mas eu tenho 2 historinhas bem rápidas para contar, que uma é que... Ai, meu Deus, esqueci a historinha, peraí. Eu vou lembrar, eu vou ler o poema primeiro, depois eu lembro da historinha. A pedra que brilha. A tal pedra que brilha fez-se morada do pó de ferro, mas também do poeta e das palavras do poeta. Fez-se palco da poesia que ainda ecoa, como ecoa o sino da paróquia, que ainda jorra, como jorram as águas da cachoeira alta, que nos leva serra acima e nos descortina uma cidade pacata, além das montanhas acinzentadas, com casas que guardam histórias do tempo em que José, o do poema, corria atrás de uma Lili atormentada, aquela que nos volteios de certa alquadrilha fez-se conhecida, coitada, por não amar ninguém. A vila de Itabira do Mato Dentro é terra que ainda brilha, não com ouro no sopé do pico, mas com sua saga e sua gente. A luz que alumia a Casa Branca de janelas azuis recende ao amor do poeta pai à filha, que fez da prosa sua poesia. Itabira é cidade que busca um futuro que respeite o pranto de quem luta por mudanças, que cuida de sua herança como quem cuida da terra, para que um dia os netos se orgulhem dela, como certo Pedro, que se orgulha de seu avô. Muito bem. Muito bem. E lembrei, Pedro presente. Isso mesmo. E eu lembrei das histórias que a gente, caminhando e tal, vimos uma pousadinha lá, que justamente era um sobrado de janelas azuis e tal. Aí entramos, porque era bonitinha para ver, e ninguém mais, ninguém menos do que um sobrinho de Drummond, um sobrinho neto de Drummond. Olha, eu fiquei umas 2 horas encantada com as histórias que ele contou, e tinham as fotos do José, e tinha toda uma história que o José... Olha, é porque não vai dar tempo agora, mas é uma história incrível, assim, que ele viu o José, se apaixonou pela
irmã do Drummond e viu a irmã com um cara na sacada e subiu com uma arma. Por isso ele foi mandado embora de lá. E aí o Drummond falou: e agora, José? E aí foi... Então, assim, ele contando todas aquelas histórias, assim, parecia que eu estava voltando ao passado. E a outra história não é tão engraçada, mas que as pessoas perguntam: mas, afinal de contas, vocês encontraram com o Drummond alguma vez? Não, não encontramos. A primeira vez marcou-se um chá na casa dele, foi uma euforia, não sei o que, caiu um temporal em Petrópolis, enchente, virou tudo um aguaceiro, não pudemos ir. Na segunda vez marcou-se, etc. E aí ele ficou adoentado, já foi bem no final, e aí... Não, mas ele ficou vivo assim de uma forma única, né? Sim, a memória é um registro muito mais importante do que qualquer... Com certeza, a memória e o sentimento, o carinho que ele me desperta, assim, a figura dele me desperta uma coisa muito especial, que me lembra meu pai. É muito lindo, assim. O Drummond é um personagem, né, muito especial também, até pela introspecção. Exato. De certa forma, ele nem era tão introspectivo, exatamente, né, mas ele passava uma coisa muito reservada, né? E eu acho interessante, você está falando a questão de Itabira e esse contato com a cidade do interior de Minas, que dá esse impacto, né? E eu falei também da minha... Sim. Enfim, eu acho interessante que o Drummond, embora tenha saído de Itabira, né, muito cedo, e não tenha voltado tantas vezes, né, que ele registre, é impressionante como Itabira é atrelado ao Drummond, né, quer dizer, de certa forma, não, acho que não que ele quisesse, mas ficou algo resquicial, né? Exato. Ele, na verdade, experimentou todas as possibilidades. Como, né, Divinópolis em Adélia. Como Divinópolis em Adélia, né? Agora você vê, não sei se Porto Alegre em Quintana é muito urbano, né, ali nas ruas de Porto Alegre e tal. Mas impressionante como o Drummond... É um pouco aquilo, né? Ele saiu de Itabira, mas Itabira não saiu dele, né? Eu me lembrei agora de uma... Um retrato na parede, mas como dói. Mas como dói. Eu me lembrei de uma trovinha maledicente que faziam com o Nava, né? Com Pedro Nava. Que diziam que o Pedro Nava era de Juiz de Fora, né? E aí dizendo assim, o poeta, o grande poeta, né? E memorialista, fantástico. Assim, o poeta Pedro Nava já saiu de Juiz de Fora. Parabéns a Pedro Nava, parabéns a Juiz de Fora. Seria uma profunda maldade, né? Mas, enfim, o Drummond, eu acho que tem essa questão muito especial. Não sei se, especialmente, obviamente, com Itabira, porque eu acho que é uma coisa muito atávica, assim, dele, né? E aí ele acaba se alinhando, embora se urbanizasse, né? Depois, obviamente, sim, morou a vida inteira ali entre Ipanema e Copacabana. Mas tem essa questão, né? Assim, a gente sempre associa, né? Como talvez, falou muito bem a Adélia com Divinópolis, mas, assim, Vinícius não tem nada com o Rio de Janeiro, porque ele é o Rio de Janeiro todo. Ele né? né? Mas, assim, digo, nada de muito... uma conexão muito lírica, né? Muito nostálgica, né? Cristóvão, a gente tem 1 minuto e meio. Você quer mais um poema? Um poema rápido, então. Eu queria contar uma historinha para a gente já que você trouxe encerrar. Vinícius para a conversa, e você falou de Pedro Nava, você me lembrou daquele verso do Vinícius, que ele indaga: em que bramas, em que brumas, Pedro Nava se afogou, né? Então, um poema drummondiano, mas que tem um quê de Vinícius. Sábado mineiro. Atado à tarde, longe de casa, longo alarde, perto de nada. Bebo do veneno preto e gasoso, bem saboroso, que nada sacia. Uma moto passa, a ave pia e voa, o vento embaralha o que ele ecoa. O cão preso à corda, de orelhas caídas. Ele sabe-se preso, não preso à vida. Essa mesma vida sem sentido algum, etérea e putrefata como um simples pum. Eu adoro o final desse poema, porque ele é totalmente viniciano. Muito bom. Olha, 18 segundos. Drummond passava pela porta do meu prédio todo dia em Ipanema. E um dia, sempre ele muito lépido, de calça jeans, assim, camisa de botão, e uma pastinha debaixo do braço. Eu passei a cumprimentá-lo. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Ele, tudo bem. Um dia eu
parei ele na rua, falei, o senhor poderia me dar um autógrafo? Eu disse, claro, mas eu não tenho papel. Aí ele pegou um talão de depósito de banco que tinha naquela época, Banco Nacional, e colocou assim, para Marcelo, com um abraço, Ai, carinho, que de Carlos Drummond de Andrade. delícia. Está na minha parede da minha sala. Ah, muito Gente, muito bom. obrigado. É um prazer. Obrigado, Cristiane. Obrigada. Obrigado, André. Obrigado, a Cristóvão. gente que agradece. É um prazer. Rapidamente, eu queria só sentado. convidar todo mundo, porque amanhã, às 4 horas, a gente vai estar autografando o Itabira Pedra Natal ali. Que horas? 4 horas. E você vai autografar seus livros E eu também. vou autografar meus livros também. Muito bem. E Sol também vai estar autografando, hoje ou amanhã? Ah, já autografou. Sentados? Sentados ou em pé? Em pé. É. Só para complementar, o João Gilberto, que era muito difícil, a única pessoa na vida para quem ele... A roda de conversa acaba e os palestrantes se levantam para tirar uma foto juntos.
Contigo, Kleber. Inicia-se outra roda de conversa no mesmo local. No palco há 3 poltronas brancas intercaladas por 2 mesinhas, porém os palestrantes se assentam apenas nas 2 primeiras, da esquerda para a direita. A primeira pessoa sentada é Marcelo Fernandes, um homem branco de cabelos lisos e curtos de tom grisalho. Ele traja camiseta de botões preta, por cima usa um blazer preto e calça jeans de tom cinza. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Kleber Alves, um homem branco de cabelos curtos rente à cabeça de tom escuro. Ele traja camiseta de botões estampada com listas verticais em tons de preto e branco, por cima usa um blazer preto e calça preta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Ao longo da conversa, Kleber pega seu livro e o mostra diversas vezes para a plateia. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Eles se intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. Por estar presidente da academia, me sinto muito feliz e honrado de poder, então, participar, ainda que brevemente. Ajudei um pouquinho na revisão, e fiz o prefácio, escrevi um artigo, mas o trabalho da organização e dessa escrita todo do Kleber, e ele vai falar um pouquinho agora dessa edição linda, que merece ser vista, lida. Muito Por bem. favor, Kleber. Então, muito boa tarde a todos, todas que estão aqui nos prestigiando, né? Então, essa mesa, como diz o nosso presidente Marcelo, tem a finalidade de fazer o lançamento de algumas obras da Academia Petropolitana de Letras, que eu fui o responsável por organizar. Então, eu faço uma saudação especial às autoridades aqui presentes. Como o nosso tempo é muito exíguo, são 20 minutos apenas essa mesa, vou me dispensar de nominá-las, mas gostaria de destacar, não sei, certamente está aqui, ainda não consegui ver, que estava nesse agito aqui da organização, o deputado estadual Sérgio Fernandes, já chegou aqui, não? É que depois eu vou contextualizar, é o autor da emenda parlamentar que viabilizou o custeio dessa obra. Destaco os representantes da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, o Gabriel Salaber, que está aqui, a Tânia Amorim, não é isso? Não, Rafaela Bastos, a Patrícia não chegou ainda. Tá. Então, registro então a presença da Secretaria de Estado, que é a entidade que custeou e executou essa emenda parlamentar, que viabilizou a produção. Os nossos apoiadores, patrocinadores, Dr. João Francisco Neto, advogado, não sei se também já está aí, a Unifase, Centro Universitário Fase, o Laboratório de Correias, que colaboraram para viabilizar a publicação. Agradecer à equipe do Flipetrópolis, que nos acolhe, permite que nós realizemos esse evento aqui. Vejo várias autoridades, religiosos, amigos, Sua Alteza Imperial, o Príncipe Dom Pedro Carlos de Orleans Bragança, também aqui nos prestigiando, muitos familiares, amigos, ex-alunos, ex-professores, representantes das instituições culturais, nosso Instituto Histórico, Academia de Educação, e os nossos confrades e confreiras acadêmicos aqui presentes também, que eu agradeço, porque se trata de um projeto institucional, não se trata de um livro pessoal, de uma obra autoral pessoal, mas um livro institucional. Exatamente por se tratar de uma obra que tem apoio oficial, dinheiro público investido e custeado, está circulando uma lista de presença, porque depois nós temos um plano de trabalho e temos que fazer, não é, Gabriel, lá uma prestação de contas dos eventos, e um dos itens do plano de trabalho era que houvesse um evento de lançamento do livro, então nós estamos aqui realizando. Acabou de chegar agora o nosso deputado estadual Sérgio Fernandes, a quem eu faço o registro, já tinha mencionado aqui a circunstância. Então, essas publicações, que consistem basicamente neste livro, que é o livro do centenário da Academia Petropolitana de Letras, e nesses 3 volumes aqui, que são a coletânea das revistas da Academia Petropolitana de Letras. É isso que nós estamos... São facsímiles de todas as revistas do centenário, da primeira até a última. Exatamente. Eu vou contextualizar exatamente isso. Então, como é que surgem essas publicações? A Academia completou 100 anos em 2022
E, exatamente naquele ano, várias ideias, vários projetos foram cogitados para marcar esse centenário desta que é a mais antiga Academia de Letras de âmbito municipal do Brasil. A gente deve ter orgulho e consciência disso. Eu até achei lá nos meus guardados um papelzinho que eu fiz há 3 anos atrás, lá em 2021, quando estava para haver a eleição da diretoria que iria ter o mandato de 2021 a 22, sucedendo o nosso caro Gerson, que era o presidente naquele momento difícil da pandemia, né, Gerson? E que teria o encargo de realizar os grandes eventos. Nós não sabíamos quem ia ser eleito e tal, mas eu sentei lá, tinha algumas ideias, e logo depois que foi eleito o Leandro Garcia, apresentei isso numa reunião da diretoria, ele pediu que eu continuasse na diretoria que já compunha antes na gestão do Gerson, e um dos itens, o primeiro era a edição de um livro comemorativo do centenário. Pois bem, várias coisas foram feitas naquele ano de 2021 e 2022 para celebrar o centenário da Academia, mas a produção de um livro com essa estatura, um livro de capa dura, um livro de papel cochê, colorido, era um empreendimento muito caro e não se revelou viável porque não tínhamos patrocínio naquele momento. O outro projeto que parcialmente foi realizado, como disse o Marcelo, foi exatamente a coletânea das revistas. O que significava isso? A Academia, ao longo de 100 anos, publicou 22 revistas. Não saía todo ano, obviamente, nem de 4 em 4 anos, porque 22 não dá nem 4 anos, exatamente pela escassez de recursos. Mas é um material preciosíssimo, muitos deles já esgotados, só encontrados em bibliotecas raras de 100 anos atrás, 100 não, 80 e tal. E aí, a ideia de trazer para o público esse material, que foi a produção de toda a Academia, veio à tona, e a ideia, como disse Marcelo, era fazer um livro que fosse um facsímile para o leitor manusear e ter a sensação que estava lendo a revista original. Os documentos históricos. Os documentos históricos, com fotografias, registros. Pois bem, esse empreendimento também era muito caro, a gente, na época, conseguiu recurso e patrocínio para viabilizar a digitalização da revista inteira e o apoio do governo estadual através da imprensa oficial, que imprimiu 500 exemplares desse tomo 1. Por que tomo 1? Porque o volume de material era tão grande que não cabia num livro só. Precisariam 3 tomos, como a diagramação resultou nesses 3 tomos. Só que, para imprimir, só houve dinheiro para imprimir 1. E muitos daqui participaram do centenário da Academia, houve uma grande festa lá no Quitandinha, uma grande solenidade, e, ao encerrar aquela solenidade, foram distribuídos gratuitamente, como lembrança daquele dia, esse exemplar aqui, o tomo 1, que foi custeado com recursos públicos, impresso na imprensa oficial. Só que era como um corpo que só tem a cabeça, estava faltando o tronco e os membros, porque era o tomo 1, se era tomo 1, sabia-se que tinha um tomo 2 e 3, mas não tinha eles lá disponíveis para serem acessíveis. Nós, com o apoio da Prefeitura Municipal aqui naquele momento, conseguimos verba para digitalizar o tomo 2 e o 3 e transformar em e-book. Esse e-book ficou na página, e está lá disponível para download, na página da internet, na nossa página da internet, da Academia, mas o desejo de ter o tomo 2 e 3 era grande, até para as pessoas terem a coleção completa. E isso passaram-se 3 anos, até que no final do ano passado, eu fiz uma visita institucional ao deputado Sérgio Fernandes, que é petropolitano, tinha sido meu aluno aqui na Universidade Católica de Petrópolis, e apresentei para ele o projeto, e ele prontamente disse: professor, vamos tentar ver se a gente consegue ajudar para viabilizar isso, não foi, Serginho? E ele disse: tem um projeto de emendas parlamentares que os deputados podem indicar projetos para serem aprovados e viabilizados, eu vou, então, fazer uma proposta, não sei se vai ser aprovada, mas vou fazer uma proposta. Então, isso se efetivou e foram destinados R$100 mil para esse projeto. Felizmente, R$100 mil parece muito dinheiro, mas não é tanto assim, mas era muito dinheiro para fazer só o tomo 2 e o tomo 3. Então, o tomo 2 e o tomo 3 estão sendo lançados hoje, e são esses 2 que estão aqui, que é fruto desse projeto, impressos. Então, quem não tem o tomo 2, aliás, ninguém tem o tomo 2 e o 3 ainda, quem já tem o tomo 1, hoje, lá na sessão de lançamento, poderá receber gratuitamente o tomo 2 e o 3, basta preencher uma fichinha dizendo que já tem o tomo 1, deixando os seus dados pessoais e assinando uma declaração, porque a gente acredita na fidedignidade, na boa-fé das pessoas, para as pessoas complementarem a coleção que está faltando. E quem não tem o tomo 1? Esse tomo 1 está esgotado, mas aí a Academia custeou a impressão de 200 exemplares numa segunda tiragem do tomo 1,
para aqueles que estão aqui, que nem sabiam que existia um tomo 1, poderem adquirir o tomo 1. Só que esse tomo 1 não foi custeado com verba pública. A gente tem que pagar a gráfica. Então, ele será vendido e a pessoa que adquiriu o tomo 1 receberá, obviamente, para ficar com a coleção completa, o tomo 2 e o tomo 3 e terá a possibilidade de ter isso tudo. Só que, como eu disse, a verba era uma verba que nos parecia suficiente para ousar ir adiante, com o apoio da equipe da Secretaria de Cultura. Eu fui lá, expliquei qual era a situação, eles fizeram o processo administrativo adequado e concluíram que, como isso estava dentro do escopo da celebração do centenário, que era possível direcionar uma parte, que aliás foi até a maior parte da verba, para realizar o projeto do livro do centenário. Então, assim surgiu este livro. Aí já estávamos na nova diretoria atual, que tomou posse esse ano, o professor Marcelo, e aí eu apresentei ao professor Marcelo essas tratativas que tinham ocorrido do ano passado para cá, e o professor Marcelo me deu carta branca para tocar em nome da academia o projeto e para produzir o livro, porque o livro não existia, tinha que fazer a pesquisa, a escrita, levantamento de documentos, fotografias, todo o material. Então, aqui está o livro, é um livro que, modéstia à parte, não é porque eu fiz, não, aliás, eu não fiz o livro, só fiz o conteúdo, mas está um livro realmente de arte, de luxo, que é um marco para a história cultural de Petrópolis e de todo o estado do Rio de Janeiro. Então, essa é a história e a explicação que era necessária de ser feita, não simplesmente uma sessão de autógrafos, já seria importante e útil, mas era importante esse momento aqui para nós explicarmos à comunidade petropolitana, aos estudiosos, literatos, intelectuais, interessados na cultura de Petrópolis, a quem eu agradeço imensamente o prestígio da presença, uma tarde de sexta-feira, muita gente ainda está em horário de trabalho, certamente, né, não poderia vir aqui. Tempos de vai-se, né? Eu já falei sobre a questão do apoio da verba parlamentar, do e-book, além de estar aqui, também a nova geração que talvez tenha mais facilidade de acessar em formato digital, lá na página da academia, é só entrar no Google, a íntegra dessa coletânea está lá, você vai ter acesso a todas as revistas dos últimos 100 anos da história da academia. Esse processo burocrático foi muito trabalhoso, porque eu não sou experiente nessa burocracia de projetos culturais. Agradeço à equipe da Secretaria de Cultura que me deu todo o subsídio para avançar nisso, mas deu certo, superamos todos os obstáculos burocráticos e conseguimos todos, né, liberar, né? O projeto em si, para se realizar, dependeu de apoio de muitas. Eu não vou ter como nominar todos aqui. Na contracapa do livro, contracapa não, na página 2 do livro está aqui uma lista de agradecimentos, os nomes aqui de pessoas que foram chave, mas eu gostaria aqui de destacar alguns parentes de acadêmicos falecidos que me disponibilizaram arquivos, materiais, fotografias. Não sei até se está aqui, porque a gente fica com a luz assim no rosto, não vê todo mundo, mas a Cecília Saerp, filha do Dr. Nelson Saerp, que foi prefeito da cidade e que foi membro da academia. A Maria Alice Werneck, filha do Dr. Hélio Werneck, que foi presidente, também nos forneceu muitas coisas. O Instituto Histórico de Petrópolis, através da Elizabeth, também me forneceu muito material. Mas, sobretudo, eu não posso deixar de destacar, e já vi que está aqui presente, o nosso caríssimo decano, professor Joaquim Eloy Duarte dos Santos, a quem eu peço que fique de pé para receber os nossos cumprimentos, porque... Como disse o Marcelo no prefácio, realmente, se não fosse termos todo esse material que o professor Eloy é filho do idealizador da academia, toda essa história está contada aqui no livro, e ele... como a academia, num certo momento da história, ela foi despejada da secretaria onde ela funcionava, lá no Colégio Pedro II, jogaram tudo que tinha nos arquivos no lixo, e quando a diretoria foi saber, já tinha se perdido tudo. Então, essa história das primeiras décadas se perdeu, mas o pai do professor Eloy tinha muita coisa guardada em casa, porque ele era o secretário da academia, e graças a isso o livro, a despeito disso, muita coisa se perdeu, mas eu acho que a gente conseguiu construir uma linha histórica bem robusta, bem consistente, que perpassa a história de Petrópolis também nesses 100 anos. Eu já agradeci ao professor Eloy, o confrade Fernando Costa também foi outro incansável, que para essa memória mais recente, dos últimos 40 anos em que ele é membro da academia, também nos ajudou muito, e não vou mencionar outros porque eu
seria muito injusto. O livro, como disse, é uma produção coletiva. A maior parte das fotos da última década do centenário é do Oliveira Júnior, o fotógrafo que está aqui fazendo até as fotos do evento, foi o fotógrafo oficial dos eventos do centenário. A diagramação é de autoria do Cláudio Partes. O Cláudio está aí. Cláudio, cadê você? Acho que ele já foi, porque ele está organizando a exposição do Museu Imperial do Bicentenário de Dom Pedro II, mas o Cláudio foi brilhante, parceiro, fundamental, e está uma obra-prima o trabalho artístico dele, porque o diagramador faz isso, o projeto gráfico. O professor Marcelo foi o nosso revisor, a quem eu agradeço toda a paciência e boa vontade, e a impressão ficou a cargo de uma gráfica chamada SMG Books, do Luciano Moisés. Não sei se o Luciano já chegou também, ele ficou de vídeo de São Paulo, acho que não deve ter conseguido aí esse trânsito de sexta-feira. Bem, nesses 4 minutos e meio que nos faltam, a logística para quem quiser comprar o livro e nos ajudar. Por quê? O livro foram produzidos 500 exemplares, era o projeto que está no plano de trabalho custeado com a verba pública. Só que o projeto eram 200 páginas, e quando a pesquisa foi feita, eu vi que não cabia 200 páginas, ia ter que jogar muita coisa fora e eu não quis. Então, com a autorização do Marcelo, eu corri atrás de patrocínios, como eu disse já aqui, a Unifase, o Laboratório de Correias, João Francisco Neto, deram cota de patrocínio para que a gente pudesse pagar o plus à gráfica e o plus ao diagramador pelo serviço de diagramar 232 páginas e não 200, como estava no projeto de trabalho. E a gráfica também fez uma tiragem um pouco maior para que a gente pudesse atender ao interesse do público. Porque, veja só, quanto a esse aqui, é um público que vai ter interesse muito especializado. Então, quem recebeu o livro, certamente é porque tem interesse na parte histórica. Agora, esse livro aqui é um livro de arte. Se a gente coloca ele de graça aqui, muita gente vai pegar para enfeitar só a sua mesa. E aí seria impossível a gente ter esse critério. Então, no plano de trabalho que a gente apresentou para a Secretaria, esse livro aqui será de distribuição dirigida para escolas, bibliotecas, intelectuais, pessoas que tenham... Não dá para a gente democratizar e fazer como se fosse num show de música, em que você faz os primeiros que chegam ganham ingresso, ou fazer tipo um sorteio, né? As pessoas se inscrevem e ganham sorteio. Seria um critério aleatório demais e não democrático, me parece. Então, esse formato de a gente fazer uma tiragem extra, além dos 500 bancados com a verba pública, uma tiragem extra para permitir a venda e, assim, também repor os gastos que a academia teve para esse fim. Então, essa é a explicação para entender o porquê que o livro está sendo vendido, para permitir que... É um excedente. É um excedente e para permitir que as pessoas, de fato, valorizem a obra que estão recebendo. Então, esse livro aqui está sendo vendido por R$ 150. O pagamento pode ser feito por Pix. Se for feito por Pix, está a nossa equipe lá da tesouraria, é no Pix da academia. Então, todo o recurso, não há remuneração para nenhum de nós que realizou o trabalho intelectual. É todo para a academia. Mas quem não tiver e quiser adquirir com cartão de crédito, lá na Livraria Nobel, no estande da Nobel, também o livro está à venda, e aí ela pode passar a maquininha, pode dar nota fiscal e toda essa parte burocrática para quem precisar dessa parte de documentação. E, como eu já expliquei, quanto às coletâneas, o volume 1, tomo 1, que também não foi parte desse plano de trabalho, custa R$ 100, e a pessoa que não tem o tomo 1 e quiser aproveitar a oportunidade, receberá o 2 e o 3, porque ele está nesse pacote que foi feito para dar essa difusão da literatura petropolitana e dos trabalhos acadêmicos. Já partindo para a conclusão, eu já falei da lista de presença, então quem por acaso não passou a prancheta aí para assinar a lista de presença, não deixe de sair do evento. A Ivone Sol é a nossa diretora de cerimonial aqui, já passou, né, Sol? Todo mundo já assinou? Ai, meu Deus, puxa... Não, senão não ia dar tempo. Bem, então, se puderem fazer essa gentileza e de assinarem... Deixar ali na pontinha da mesa também, para as pessoas assinarem. Isso, né? isso. Passar por ali e assinar. Também tem umas pranchetas para facilitar. Não deixem de sair, porque, como eu disse, eu tenho que depois fazer um relatório de prestação de contas sobre esse evento do lançamento. Então, eu acho que faltam 46 segundos. Rapidamente, como é que é a estrutura do livro? Né? Era para apresentar o livro, não apresentei. O primeiro capítulo trata da origem histórica da academia, os primeiros momentos, primeiras décadas. O segundo capítulo é uma linha do tempo que acompanha a história de Petrópolis, literalmente uma linha com fatos e acontecimentos ao longo desses
3 anos já, porque já a linha do tempo vai até 2025. O terceiro capítulo é dedicado a personagens da literatura, das artes, da cultura, dos diversos meios sociais e profissionais de Petrópolis que foram membros da academia. Jornalistas, professores, educadores, professores, historiadores, juristas, médicos, políticos, clérigos, religiosos, militares, ou seja, as diversas categorias intelectuais estão destacadas nesse capítulo. O quarto capítulo é dedicado à biografia dos acadêmicos atuais, os 40 titulares da academia atuais e os seus patronos, e tem também uma complementação com a biografia daqueles que eram titulares em 2022, no ano do centenário. E o último capítulo, como o livro só saiu depois do centenário, é para registrar o centenário da APL, ou seja, todos os eventos que ocorreram, todas as fotos, todo o registro de tudo que foi feito para celebrar esse acontecimento marcante da história da nossa cidade. Já acabou o nosso tempo, peço desculpa aos organizadores porque não conseguimos concluir antes, como seria desejável, e encerro aqui agradecendo a todos. Estarei indo para lá para aqueles que quiserem ter uma dedicatória ou autógrafo do livro receberem. Tá bem? Muito obrigado. Obrigado.